Olá para você que está em busca de uma solução inteligente para o aquecimento de água da sua casa, você que está querendo uma solução para gastar menos energia elétrica, gastar menos gás, ou você que quer uma solução ecológica, você que quer fazer uso da energia solar para poder aproveitar ela e transformar no calor do seu banho. Esse vídeo é para você. Meu nome é Sandro. Eu moro em Brusque, Santa Catarina, e hoje eu vou contar a minha saga em busca da melhor solução pelo aquecimento solar. Bom, eu sou leigo, completamente leigo nesse setor, né? Não tão mais agora, mas quando eu comecei essa busca eu era um leigo completo, não entendia absolutamente nada de energia solar, nem de energia para aquecimento de água. São coisas diferentes, eu vou mostrar para vocês. O que aconteceu comigo? Eu comprei uma casa nova e essa casa ela veio preparada para receber o encanamento com água quente. E o construtor me alertou que ele iria fazer o sistema para a utilização de gás, né? O aquecedor a gás, que vocês já devem ter visto, que inclusive gerou alguns problemas aí, ele não é uma coisa 100% segura, a gente sabe que já houve vários incidentes com esse tipo de sistema, e ele gera custos. Então eu comecei a pensar comigo, será que é realmente vantagem eu trocar um chuveiro elétrico por um sistema a gás? O dinheiro que eu estou economizando com a energia elétrica, será que vai ser menor do que eu vou gastar com gás, ou vai ficar eles por eles, ou talvez até o meu custo aumente? Bom, eu dei uma pesquisada, vi que a coisa não era tão simples assim, tão boa, então resolvi pensar numa solução diferente. Pesquisei por uma solução de energia solar. Inicialmente, a pergunta que todo mundo se faz também quando começa a pesquisar isso, é bem a que eu vou fazer agora. Será que realmente vale a pena colocar um sistema de aquecimento solar numa casa, em vez de colocar um sistema de energia solar? Porque o primeiro simplesmente vai aquecer a água da casa. E o segundo, o sistema de energia solar, ele vai transformar a luz do sol em energia elétrica que eu poderia usar, por exemplo, no meu chuveiro elétrico convencional, certo? Bom, o grande problema está na questão da legalização desses sistemas e na parte também de tributação desses sistemas. O grande problema da energia solar é, na verdade, a agência regulamentadora dela, né? A ANEEL, que não só regulamenta a energia solar, como qualquer outra forma de energia elétrica no país. Essa empresa, assim como tantas outras, na verdade não é uma empresa, é um órgão do governo, né? E é um órgão estatal que ele tende sempre a puxar muito mais para o lado de quem produz energia em larga escala, as operadoras de energia do país, do que para o cidadão comum, você e eu que queremos gerar nossa própria energia limpa. Não faz o menor sentido, porque a energia solar é uma energia 100% limpa, ela não agride o planeta, ela ajuda de diversas formas a melhorar nosso planeta, mas ela não dá lucro para quem quer, né, para os poderosos. Então, o que está acontecendo agora? A gente está em 6 de janeiro de 2020 e existe uma lei nova em tramitação para que seja cobrado 60% de imposto sobre a geração de energia solar do cidadão comum. Eu e você, a pessoa que gera na sua própria casa. Então, esse tipo de coisa é o que me deu medo, que mostra que assim, eu posso colocar hoje essa lei não existe, então hoje eu receberia 100% do que eu gerasse de energia solar, né, de volta para minha casa, porque o que acontece com geração de energia na casa das pessoas? As pessoas trabalham. A grande maioria de nós, inclusive, sai para trabalhar antes do sol nascer e volta depois que ele se pôs. Então a gente não aproveita a energia dentro da casa, essa energia solar. Essa energia ela quando é excedente do que você está consumindo dentro da sua casa, cai na rede da operadora, ela redistribui nas casas ao redor e ela te gera um crédito. Hoje esse crédito é de 100% do que você gera. Então se você gerou 10 kW de energia, você tem um crédito de 10 kW de energia para usar, por exemplo, à noite, quando o seu sistema não está gerando energia. Mas com a nova regra, se você gerar 10 kW, você vai receber de volta apenas 4, que é menos da metade do que está sendo produzido. É ridículo, isso não existe em nenhum outro lugar do mundo que eu saiba. Então, é complicado você investir aí 15, 20, 30 mil reais num sistema de energia solar para atender a sua casa e de repente descobrir que toda a energia que você está sendo gerado, você está aproveitando menos da metade dela.
Enquanto isso, o que acontece com o sistema de aquecimento de água? O sistema de aquecimento de água não tem nenhum tipo de troca com a operadora, não tem nenhum tipo de troca tanto com a empresa que gera energia elétrica, quanto com a empresa que te entrega a água, né? As duas não tem nenhuma jurisdição sobre a água que já está dentro da sua caixa em casa. Então esse é um sistema que eu posso te garantir que daqui a 10, 15, 20 anos não vai ter como eles fazerem nenhum tipo de tributação sobre ele. Como esse sistema nunca vai ser tributado, ele é o sistema ideal para você fazer o aquecimento da sua casa, sabendo que realmente você vai poupar dinheiro com isso. E também é extremamente mais ecológico do que um chuveiro elétrico, e principalmente mais do que um sistema a gás que gera resíduos aí, poluição, né? Bom, vou agora focando nessa parte dos aquecedores. Existe então no mercado dois tipos de aquecedores basicamente: os que usam placas solares, que são modelos mais antigos, um pouquinho mais baratos, menos confiáveis e com um sistema de controle menos eficaz. E o que acontece com esses sistemas convencionais mais antigos, né? Eles não têm uma boia eletrônica, por exemplo, para fazer a medição da água, eles não têm um termômetro interno. Então, quando você vai tomar um banho, o sistema começa a jogar água na tua rede. Ele vai descendo a água da caixa quente para alimentar o teu banho, normalmente. E depois de um determinado momento, a boia vai começar a baixar. Quando ela estiver numa certa altura, ela vai estar tão baixa que ela vai começar a deixar entrar a água de novo. E a água que vai entrar é a água da rede, é a água fria, que vai misturar com a água da caixa. Então essa mistura vai diminuir drasticamente a temperatura da sua caixa d'água. Então o primeiro banho seu, por exemplo, vai ser um banho mais quente. A segunda pessoa já não vai conseguir ter uma água tão quente assim. A terceira ou quarta pessoa já vai estar tomando um banho morno. Então, e isso é um problema bem chato de ser resolvido. Não tem como resolver, na verdade, num sistema convencional de aquecimento de água. Já o novo sistema, que é o sistema de tubos a vácuo, ele tem uma parte eletrônica, pelo menos esse modelo que eu comprei, que é de uma empresa chamada Tem do Brasil, também é uma empresa catarinense, fica na cidade de Maravilha. Não estou ganhando absolutamente nada para fazer propaganda deles, mas o sistema deles é realmente excelente, tá? Então, por isso que eu estou falando desse sistema em específico e comparando ele com um sistema convencional, tá? Então, no sistema de tubos a vácuo, com essa parte eletrônica, a admissão de água, a entrada da água de rede é controlada por um controlador eletrônico. Esse controlador está ligado a uma válvula solenoide, que é uma válvula elétrica, basicamente, de abrir e fechar. Então ele fica verificando o nível da água e não deixa a água entrar quando a boia baixa, né? Ele tem uma boia lá dentro também no nível. Essa boia ela é eletrônica e ela avisa ao sistema, o controlador eletrônico, como é que está o nível de água, e ela funciona deixando a água descer. Então o sistema chega a 20% do volume de água total dele antes dele deixar a água nova entrar. Então você vai tomar seu banho, a sua esposa vai tomar banho, seus filhos vão tomar banho, todo mundo da tua casa vai tomar um banho, vocês vão praticamente secar a caixa da água dependendo do volume dela, né? E ela não vai deixar a água fria entrar no sistema. Ela só vai deixar a água fria entrar se baixar de 20% de volume de água dentro da caixa, ou se ela realmente zerar, ou ainda se alguém for lá e programar para entrar a água manualmente. Você também pode fazer isso, você pode acrescentar manualmente a água na caixa. A grande vantagem disso é que se a água está a 80 graus, ela vai continuar descendo a 80 graus, e eu não estou falando um número exagerado aqui, tá? Vocês vão ver que a caixa da água chega a 103 graus aqui na minha casa. E eu estou em Santa Catarina, que é sul do Brasil, né? A partir de 100 graus a água obviamente começa a borbulhar e evaporar. Então você consegue ver, por exemplo, na saída dela, ela tem um respiro para aliviar pressão, não é para saída de água, é só para aliviar pressão. Você vê o vapor da água saindo de lá, parece uma Maria Fumaça, né? Tem uma perda de água, mas é coisa minúscula, né? A perda de água não é uma coisa relevante nesse sistema. E a grande pergunta que as pessoas se fazem sobre os sistemas de aquecimento solar, o medo maior delas é como é que isso funciona, como é que acontece num dia de frio, por exemplo, né? O inverno, que é a época que a gente precisa de água quente mais, como é que ela resiste ao frio.
Bom, se você já pesquisou um pouco sobre esses sistemas, você já deve saber como é que funciona um tubo a vácuo. Se você não pesquisou, eu vou te explicar rapidinho. O sistema de tubos a vácuo, ele é uma caixa da água que vai no telhado. Essa caixa é conhecida como boiler, porque ela, na verdade, é uma caixa térmica, né? Então esse boiler vai no telhado e nele vai espetados diversos tubos. Esses tubos são feitos de vidro, um vidro especial, um vidro mais forte e resistente, né? Justamente para conseguir vencer as intempéries. Por exemplo, pode haver uma chuva de granizo, o sistema vai resistir, não vai quebrar com granizo, tá? Ele realmente aguenta bastante ali. E esse tubo, por dentro dele tem um segundo tubo. Então ele parece com um tubo de ensaio. E no lado, o tubo externo é transparente. Existe um pequeno espaço, né, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm de vão. E aí vem um outro tubo interno pintado de preto. E entre eles o ar foi totalmente removido, fica fechado a vácuo. Né? Se você pesquisou, como eu falei, você já sabe que o vácuo é o melhor isolante térmico que existe no universo. Não estou exagerando, o termo é no universo. Nada é melhor para evitar que o calor passe, tá? Então, o calor, como é que funciona? É o calor que aquece o sistema? Não é o calor. Aí é que está a grande jogada. Ele é aquecido pela luz solar, né? A luz entra, atravessa o vidro transparente sem dificuldade alguma e ela bate no vidro que está pintado de preto. Se você já fez esse teste, você já deve saber. Se você já teve, por exemplo, um carro da cor preta e outro carro da cor branca, você sabe que um carro preto aquece muito mais do que um carro branco. Se você sair na rua num dia de sol quente com a camiseta branca e depois trocar e colocar uma camiseta preta, você também vai perceber que a camiseta preta esquenta muito mais do que a camiseta branca, porque a cor preta nada mais é do que a ausência de cores. Ela absorve todos os níveis de radiação que a gente enxerga como cor. Então é a luz solar que esquenta o vidro por estar pintado na cor preta. E aí dentro desse tubo, aí sim a água circula ali dentro. Então o calor é transferido somente para a água, ela não volta para o ambiente, ela não volta para a rua, onde tem o ar, por exemplo, né? Tanto é que você vai ver mais à frente, eu colocando a mão no tubo, a temperatura do boiler estava a 95 graus na hora que eu estou fazendo esse vídeo. Eu segurei o tubo lá na rua, botei a mão em cima dele e estava na temperatura ambiente, estava na temperatura do ar na rua, estava tipo a 20 e poucos graus o tubo, não estava nem quente, estava na temperatura muito normal, certo? Agora eu vou mostrar para vocês então a instalação no telhado, como é que foi feita, o que eu fiz no meu, o que eu coloquei de diferente no meu, porque como eu falei o sistema chega a 100 graus e eu pesquisei muito e não tinha visto ninguém que tinha encontrado uma solução para esse problema, porque quando o aquecimento fica muito alto se torna um problema. Na verdade são vários problemas que um sistema a 100 graus pode te trazer, né? Primeiro, risco de queimadura. Se você tem crianças em casa e o sistema desse joga uma água quente a 100 graus, a queimadura pode ser até de 3º grau aí. Então não tem como você trabalhar com 100 graus de temperatura de água na tua casa. O máximo recomendado é 60 graus. Na verdade o ideal é 45 a 50 graus, mas até 60 graus ainda funciona muito bem. Na minha casa eu regulei para 60 graus. Tá? A água não pode estar numa temperatura tão alta porque ela pode danificar o equipamento. Tá? Existem alguns tipos de cano que não suportam isso. Por exemplo, da minha casa foi todo feito com CPVC. O CPVC é um cano branco para água quente. A temperatura dele é até 80 a 90 graus, no máximo 95, dependendo da marca. Né? Existe também o PPR, que é um outro tipo de cano. Esse também vai até 95 graus. Acima dessa temperatura, somente cano de cobre. Cano de cobre vai deixar a tua instalação terrivelmente cara. Não vale a pena o que você vai gastar aí com encanamento de cobre. Então eu coloquei uma válvula especial, eu vou mostrar depois para vocês no sistema, que a água quente desce a 100 graus e essa válvula configura automaticamente para a temperatura que eu decidi. Na minha casa, como a gente não tem crianças, eu deixei a 60 graus. 60 graus já é uma temperatura perigosa, já é uma temperatura que pode
provocar queimaduras se você abrir somente a água quente, né? Como somos só eu e minha esposa, ela já está ciente que a água é quente, né? Ela não é boba de enfiar a mão ali, e a gente sempre conversa com as visitas também para não enfiar a mão na água quente direto. Se bem que também a água demora para aquecer, porque o cano não tem nada de especial para manter a temperatura da água. Então, quando você coloca um sistema de aquecimento na sua casa, independente de ser um sistema a gás ou um sistema solar ou qualquer outra forma de aquecimento, como pessoas que usam, por exemplo, caldeira onde queima carvão ou queima madeira, isso é normal, por exemplo, nos Estados Unidos, era normal na Europa. Esses sistemas eles não vão te queimar tão rápido porque o encanamento ele não tem nenhum tratamento térmico, certo? Então, a partir do momento que a água está dentro do cano, ela começa a esfriar. A não ser que ela esteja em constante movimento, vindo direto da caixa, aí ela vai aquecer o cano, mas até ela aquecer o cano a água tá fria, então demora para você ter a água na temperatura máxima, ela não leva 1 minuto, 2. Se você já esteve em hotel, deve ter percebido isso também, se você vai tomar um banho no meio da madrugada, ou num horário que é incomum dos outros hóspedes estarem tomando banho, você acaba notando que a água quente demora para ficar quente, justamente porque o encanamento está frio. Agora a gente vai lá dar uma olhada, eu vou mostrar para vocês no telhado da minha casa como é que foi feita a instalação. Tá? Eu estou regravando o áudio porque estava ventando muito na hora, então ficou horrível o som. Eu vou jogar um som novo por cima, mas as imagens vocês vão conseguir ver tranquilamente. Eu vou mostrar também o controlador da TEM do Brasil, que faz todo o gerenciamento do sistema. Bom, aqui a gente tem a visão da caixa d'água instalada. Eu tive que colocá-la no ponto mais alto do meu telhado para ficar nivelada, né? Então na parte de trás ela está sobre a parede e na parte do meio, como ela não alcançava exatamente na gateira, essa gateira aí onde tem a caixa da água de 1000 litros embaixo, eu coloquei essa plancha de madeira atravessada para fazer o apoio dos tubos de vidro, né? Que não tem tanto peso assim. Então são 20 tubos de vidro a vácuo, como vocês podem ver, o tubo parece ser preto, mas na verdade ele é transparente pelo lado de fora e preto por dentro. Um outro problema que eu tive, na verdade foi uma bobeira minha, essa caixa veio embalada em plástico, né? E o plástico estava grudado nela. Eu coloquei ela no telhado e acabei não fazendo a remoção do plástico de proteção, então ele ficou todo trincado, dando essa aparência um pouco feia no boiler, mas ele é de inox, né? Ele é feito de um material bem resistente e bem bonito. Dá de tirar, mas passaria bastante trabalho para fazer a remoção. Bom, agora aqui na parte de trás vamos mostrar como é que funciona as instalações. Esse cano marrom que você vê subindo aí é o cano de alimentação da água, ele vem da rede da operadora, né? Ele sobe com a pressão de água da própria rede. E essa mangueira que você está vindo subir pelo lado direito, ela é a mangueira responsável pela boia e termômetro, tá? É um equipamento eletrônico, a boia e o termômetro é um equipamento único, é uma peça só. Ele é um cabo de silicone com vários sensores que é colocado por ali. Também fica ali nesse canto, sobre essa boia, o respiro da caixa d'água. Como falei antes, não para sair água, porque ela não enche a ponto de esbordar nunca, mas ela tem a transpiração, né? Ela tem a pressão da água pelo calor, cria vapor de água. Essa outra mangueira que a gente está mostrando agora é uma mangueira do aquecedor elétrico, então aí dentro você consegue ver que tem uma conexão, vai um aquecedor aí para quando a temperatura baixar de 45 graus, né? E finalmente esse cano que você está vendo branco descendo é o cano de água quente, então nesse pedaço aí, nesse trecho, ele está descendo com a água na temperatura máxima, chega a 100, 103 graus. Agora eu vou mostrar para vocês a parte abaixo do aquecedor, né? Aquele local onde ele está instalado é uma gateira, na verdade é uma parte mais alta do telhado da minha casa, pois ali dentro fica a casa da caixa da água normal, caixa d'água fria, e também fica a casa dos aparelhos do ar-condicionado, né? Então os encanamentos que vocês vão ver agora ficam logo abaixo do aquecedor. O cano branco que aparece ali vindo da parede é o cano que sai do aquecedor. O cano marrom que eu vou mostrar, que é o primeiro cano que eu mostro, é o cano marrom da água da rede que sobe para o aquecedor.
né? E tem mais algumas outras conexões e algumas outras coisas interessantes que vocês vão ver a seguir. Aqui nós temos a parte importante do sistema, de como ele funciona. Então, nesse primeiro cano ao fundo, que tem uma válvula laranja e uma válvula branca, vocês podem ver que o cano é marrom, ele sobe e faz a alimentação. Lá por trás, ele sai para alimentar a caixa da água, o boiler no caso, né, da água quente. Essa água vem da rede de distribuição da cidade. E a própria pressão da água faz ela subir até a caixa. Esse mesmo cano, ele lá na frente, ele tem uma emenda, onde ele também alimenta a minha caixa da água normal, caixa da água fria. O cano branco que vocês veem aí é o cano que traz a água quente. Também coloquei uma válvula nele para fazer o fechamento quando não quiser alimentar. E esse conduíte cinza que vocês veem ali subindo, ele está levando o fio da boia e também está levando os 3 fios do sistema de aquecimento elétrico, para quando o tempo não ajudar, né? Quando você fica muitos dias sem a luz solar ali, que ela não consiga aquecer automaticamente, você pode acionar então a resistência dentro do boiler para chegar na temperatura almejada. E esse registro que vocês veem aí cromado, esse aí é a grande sacada do meu sistema, tá? Se vocês verificarem aqui, dá de perceber que ele vem da caixa da água, entra nesse registro e tem um outro cano aqui também, né, que está chegando no mesmo registro, ele é um T, certo? Aquela fita isolante ali, na verdade, é só para amarrar o cano na tábua, para ficar firme, para não ter vibração no encanamento. E aqui vocês vão ver que esse cano está saindo da minha caixa de água fria. Então aqui eu tenho, apesar de usar na segunda etapa um cano branco, vocês podem ver que existe uma entrada de água quente, uma entrada de água fria e a saída de água que alimenta toda a casa. Essa válvula é uma válvula especial. Tá? Ela é uma válvula feita para fazer a mistura de água e ela trabalha com a temperatura fixa. Deixa eu chegar mais perto aqui para poder mostrar corretamente. Então aqui, girando a válvula, é possível você mudar a temperatura que você deseja que a água desça, certo? Como é que funciona essa válvula? Tem alguma coisa de eletrônico nela? Absolutamente nada. Ela tem um pistão de parafina. E esse pistão faz a mistura da água conforme ele aquece e esfria. Então, se eu disser que eu quero a água a 50 graus, ela vai descer sempre a 50 graus, independente da temperatura. Obviamente tem que estar acima de 50 graus a água quente, né? Mas ela vai sempre descer a 50 graus, independente de estar a 60, 80 ou 100 graus lá em cima. Ela vai fazer a mistura com a água fria para chegar na temperatura que você quer. Essa válvula também tem uma saída de segurança, ela tem um dispositivo de segurança, onde se a entrada de água fria parar, né, esse cano aqui da nossa direita, que eu estou sacudindo, se ele parar de enviar água, porque a caixa da água grande está vazia, por exemplo, ele corta todo o fornecimento de água quente para evitar queimaduras. Então dessa forma você não tem esse perigo de a água descer quente demais, né? Eu coloquei 60 graus, que é uma temperatura muito alta, não recomendo colocar em tanto. É por causa da parte de cozinha, para lavar louça principalmente é excelente, né? Mas 40 graus, acima de 40, entre 40 e 60 graus é a temperatura recomendada para encanamento de água quente para abastecer a casa. Como eu não tenho crianças aqui, não tenho esse risco de queimadura infantil, então eu deixo a temperatura um pouco mais alta. Lá atrás são os registros, né? Um registro manual para cortar a água que vem da rede, e esse registro que está chegando um fio é o registro automático, né? Uma válvula solenoide que vem com o equipamento da TEM. Essa válvula eletrônica, ela é acionada pelo painel e ela é responsável por deixar a água entrar. Então essa laranja fica sempre aberta, eu só vou fechar ela se eu quiser dar uma manutenção nesse registro superior, por exemplo, né? Bom, essa parte de cima é isso. Bom, aqui você pode ver o painel. Eu coloquei uma moldura de rodapé para deixar um acabamento bonito na parede, né?
ele fica no alto da escada, né, subindo aqui o corredor para o segundo andar. Por que eu coloquei no segundo andar e não lá embaixo no primeiro, né? A minha casa ela tem 2 suítes, então os chuveiros estão aqui em cima. E obviamente o lugar que você vai mais sentir falta na hora que você estiver utilizando a água quente é justamente no chuveiro. Lá embaixo eu fiz questão de colocar na lavanderia, na cozinha, todos os pontos dentro da casa tem água quente e fria, que facilita muito na hora de lavar uma louça, por exemplo. Você ter a água quente ajuda também para a parte de roupas, né? Você precisar de repente jogar uma água quente em alguma roupa que não está legal ali, ela ajuda muito, né? Só que o lugar que faz falta é na hora do banho. Se você estiver tomando banho e de repente a água quente sumir, você vai sentir falta de um jeito muito pior do que quando está lavando louça. Então eu decidi colocar aqui no segundo andar o painel, fica na frente do meu quarto, né, na minha suíte principal, e assim eu consigo saber toda a vida como é que está o nível da água e a temperatura lá em cima do boiler, né? Então, para explicar um pouquinho como é que funciona o controlador, tem 8, né, que é o meu modelo aqui em específico. Bom, como vocês estão vendo, a temperatura está variando entre 94 e 95 graus, ela chega a mais de 100, o limite que eu encontrei foi 103 graus. E o que eu regulei, né? Sandro, o que você teve que fazer para ajustar o seu equipamento quando instalou ele? Absolutamente nada, essa é a resposta. Se vocês olharem mais de perto, tem um botãozinho escrito Intelligent ali abaixo do marcador de graus Celsius, né? Esse modo inteligente, ele já vem configurado de fábrica. Então, o que acontece? O sistema já configura automaticamente uma temperatura de corte para a temperatura inferior, né? Ele já configura também uma temperatura de corte para a temperatura superior. Isso eu estou falando são temperaturas que o sistema vai verificar para ativar ou não o sistema de aquecimento elétrico, né? A resistência, que funciona exatamente como se fosse um chuveiro. Então isso já está configurado automático. Eu acredito que é por volta de 45 graus é a temperatura mínima que o sistema aceita, e acima de 60 graus ele desliga o aquecedor. Como a gente está com 94, 95 graus aqui graças à energia solar, graças à luz do sol, o sistema não vai fazer absolutamente nada no que diz respeito à temperatura da água, né? Até porque não tem como fazer uma recirculação, por exemplo, para baixar a temperatura da água dentro do boiler, né? A água que está lá dentro ela só pode correr para as torneiras da casa. Ele tem um relógio, isso sim eu ajustei a hora, você ajusta ali pelo botão configuração, né? Ele permite ajustar a hora. O botão de aquecimento aumenta a hora e o botão de preservação do calor, ele vai fazer o ajuste negativo, né? Para cima e para baixo, no caso aquecimento e preservação. O botão de acrescentar água não faz nada no momento de configurar. Utilização diária, então você tem um botão de aquecimento que eu nunca usei na minha vida, até a presente data, está há mais ou menos um mês aí o equipamento funcionando. A preservação de calor também não tem necessidade de usar. O que você pode acabar eventualmente apertando ali é o acrescentar água, se você notar um consumo muito grande de água num horário interessante. Por exemplo, você não vai mandar o sistema encher de água após as 6 horas da tarde, porque a água fria vai entrar, vai baixar a temperatura total do boiler e não vai ter luz solar para aquecer novamente. Então, durante o dia, sei lá, 2 horas da tarde, você notou que o sistema está com 50% de abastecimento, ali ele mostra o nível, né? Então, você pode manualmente optar por encher de água. Mas o modo inteligente já faz esse abastecimento 3 vezes ao dia com horário pré-programado. Então, ele cuida de tudo sozinho, certo? Aqui nesse equipamento, então, vão as seguintes conexões. Ele tem uma saída de tomada elétrica, né? Uma entrada de energia. Ele tem uma saída que vai para a válvula solenoide, tem uma outra saída, e as demais saídas vão todas para dentro do boiler, né, que é o aquecedor, os 3 fios de energia elétrica, fio de 2,5 se você quiser passar, até fio de 1,5, porque lá em cima o fio que entra no aquecedor é mais fino, então não adianta também passar um fio de 2,5 e lá ser o fio de 1,5. E também tem os fios que vão para a parte da boia, a boia barra termômetro. A boia e o termômetro são feitos são uma peça única. A conexão dele é um cabo que vocês vão ver mais à frente, é um cabo cinza,
ele tem 4 fios bem fininhos e o conector dele é um conector específico, então você conecta ele aqui na parte embaixo do sistema do controlador, na posição correta e acabou. Não tem nada de especial, não tem nada de muito segredo para fazer a conexão. Todos os conectores também são identificados, né? Eles têm o nome certinho do que você tem que conectar, então não tem segredo absolutamente algum para fazer essa instalação aqui na parte do controlador. Como a obra acabou atrasando bastante, essa obra era para ter sido entregue no final de junho e acabou sendo entregue no início de dezembro, então eu tinha que fazer uma escolha. Quando eu comprei esse equipamento, eu não podia deixar ele aqui guardado esse tempo todo, e eu acreditei que ia ser entregue a obra com o máximo 1 a 2 meses de atraso, né? Lei do engano. Então eu fiz a instalação do sistema lá no telhado, mas para evitar que tivesse qualquer tipo de problema referente justamente a essa questão de ligar o equipamento e não ter água dentro, porque é muito importante que quando você fizer a instalação do equipamento você já tenha toda a parte de água pronta. Como a água não estava pronta ainda no prédio quando a gente fez a instalação, a gente imaginou que ia ficar pronta logo e não ficou, eu coloquei o boiler no telhado, mas eu não instalei os tubos de vidro. Então, na entrada onde que são os tubos de vidro, vocês viram que são tubos largos, né? Eles têm um diâmetro bem grande. Eu coloquei fita crepe para vedar essa entrada, com medo do que exatamente acabou acontecendo. Meu medo era que algum passarinho achasse que era um lugar interessante para fazer o ninho e começasse a trazer palha para dentro do boiler. E foi o que acabou acontecendo. Apesar de eu ter colocado fita crepe para vedar a entrada toda, a fita acabou ressecando no sol depois de 3, 4 meses. Um passarinho fez ninho lá dentro, eu tive que limpar o boiler todo, ainda assim ficou um pouco de sujeira lá dentro. Eu tive que cortar uma parte do meu cano que desce lá do telhado. Aquela válvula que eu mostrei para vocês especial, eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela mais à frente, mas ela tem uma peneira na entrada, então eu sabia que se tivesse descido sujeira pelo cano, estaria na frente daquela válvula. Então eu cortei ali antes dela e realmente estava cheio de capim dentro da válvula, infelizmente. Tirei todo o capim, né, com a água quente já funcionando, então tirei de balde, tomei todo o cuidado para que eu não me queimasse fazendo essa remoção. Consegui tirar todo o capim, fiz uma emenda nova no cano e resolvi o problema. Então foi um caso engraçado que aconteceu comigo. Depois foi colocado os canos e tudo certo, está funcionando tudo perfeito. Sobre aquela válvula que eu mostrei para vocês então, que é uma coisa que a TEM do Brasil não me passou, não me recomendou, eles não falaram nada disso, e eu não vi nenhuma outra pessoa na internet utilizar essa válvula. Eu pesquisei na internet, quando eu li, eu vi um vídeo de uma outra pessoa falando que o boiler dele chegava a 100 graus. E enquanto eu conversava com o pessoal aqui da obra, né, os encanadores, eles me passaram a informação de que o cano aqui é para entre 80 e 95 graus, é o máximo de temperatura que o cano CPVC suporta. Então eu fiquei muito preocupado que eu pudesse ter algum problema, nem de longa data, um problema rápido com essa questão do encanamento, justamente porque a temperatura da água vem absurdamente quente. Comecei a pesquisar e encontrei essa válvula que eu mostrei para vocês. Então ela é uma válvula que já existe há algum tempo. Ela na verdade foi projetada para ser utilizada em chuveiros, por exemplo, né? Em vez de você usar aquela válvula monocomando que gira para cá, gira para lá, ou aquela válvula dupla, né, que você tem que ficar brincando de regular até achar a temperatura ideal da água para o seu banho, você instala uma válvula daquela no teu chuveiro, a água quente desce, a água fria também desce, as duas se encontram naquela válvula e aí você diz assim, eu quero meu banho a 41 graus, eu quero meu banho a 35 graus de temperatura. Você vai colocar ali e simplesmente você abre e fecha uma segunda válvula, né, que aquela válvula só faz a mistura, ela não tem fechamento. Contudo, ela tem um sistema de segurança. Então, se faltar água fria no sistema, por exemplo, a minha caixa da água fria der um problema, entupir, faltar água, alguma coisa acontecer, e lá no misturador não chegar a água fria, ele corta a alimentação da água quente na hora. Ele não deixa passar água quente sozinha.
para evitar queimaduras. Então, essa válvula aí vocês vão encontrar ela na internet, vocês vão encontrar ela no Mercado Livre, o preço varia bastante aí, de 150 a 400 reais, dependendo da marca e modelo, tá? E é uma recomendação que eu faço para você. Aqui na minha casa, como o construtor entregou tudo com válvula monocomando, a gente acabou usando só uma lá no telhado para fazer essa primeira mistura. Mas se eu fosse construir uma casa para mim do zero, que tivesse vários chuveiros na casa, eu colocaria uma válvula dessa em cada chuveiro e teria uma válvula simples de abertura, uma válvula daquela de 1/4 de volta, para deixar a água entrar e sair a água, porque você não precisa perder tempo regulando a temperatura de água, né? A água vai ficar na temperatura, ela vai atingir a temperatura ideal e essa válvula vai fazer todo o trabalho por você. Bom, pessoal, essa é a minha experiência com o meu aquecedor, mostrando para vocês aí, né, como funciona, como é simples, como é prático e barato, não tem nenhum custo depois de instalado, você só vai arcar mesmo com o valor da água. O controlador em si consome praticamente energia nenhuma, porque ele só faz as medições, né? Então, espero que tenham gostado, espero que que seja um incentivo a vocês também para colocar esse sistema nas suas casas e que façam muito bom proveito deles. Um abraço e até mais!